Era um dia chuvoso e cinzento quando o jovem, com o olhar decidido, enfrentou as ruas inundadas, determinado a não deixar que a tempestade o impedisse. Ele não tinha mais nada a perder, e aquela entrevista poderia ser sua única chance de mudar sua vida. Enquanto corria, a água batia em seu corpo e o vento forte quase o derrubava, mas ele não parava. Só pensava no objetivo, chegar a tempo e com alguma esperança. Quando finalmente chegou ao prédio de um dos homens mais ricos da cidade, estava completamente encharcado. Mas, sem se importar com a aparência ou com o que os outros pensavam, entrou. Os outros candidatos estavam impecáveis, mas ele tinha algo que nenhum deles tinha: uma determinação feroz. Naquela sala fria e cheia de olhares curiosos, ninguém esperava o que aconteceria a seguir. O milionário, que era conhecido por sua postura rígida e seus padrões implacáveis, surpreendeu a todos ao escolher o rapaz. Mesmo com a roupa molhada e o cabelo grudado na testa, ele viu algo no jovem que os outros não perceberam. Ele não apenas foi escolhido, mas agora se via diante de uma oportunidade que poderia transformar sua vida, para o bem ou para o mal. Você está gostando da história até aqui? Curta o vídeo, comente de onde está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada incrível. Mas o que parecia ser uma chance de ouro logo se revelou uma verdadeira batalha. O jovem, em sua nova posição, teve que enfrentar uma realidade implacável. A competição não era só no trabalho, mas dentro dele mesmo, entre quem ele era e quem precisava se tornar para se manter à frente. Sua integridade seria desafiada, e ele se viu em um dilema constante entre o que sabia ser certo e o que o sistema exigia dele. A pressão aumentava, mas a cada passo que ele dava, uma nova reviravolta surgia, testando seus limites e seus valores. E ao longo dessa jornada, ele teve que fazer escolhas difíceis. Confiar nas pessoas certas, entender as intenções daqueles ao seu redor e, principalmente, lidar com seu próprio conflito interno. Será que ele estava pronto para o preço do sucesso? Ou a sua verdadeira vitória seria manter quem ele realmente era? Se você está curtindo essa história, curta, comente e nos diga de onde está assistindo. Inscreva-se no canal para não perder a continuação dessa jornada emocionante. O que o jovem não sabia era que o milionário, longe de ser apenas um mentor, estava envolvendo-o em algo muito maior do que ele imaginava. Em um jogo de poder e ambição, ele se viu no centro de uma trama complexa, onde as alianças e traições poderiam mudar tudo. E, ao mesmo tempo, o jovem começou a questionar se aquilo tudo valia a pena. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Quando ele descobriu as verdadeiras intenções de todos ao seu redor, o dilema que enfrentava se tornou ainda mais difícil. Sua vida estava prestes a mudar para sempre, mas ele teria coragem de seguir o caminho certo, mesmo que isso significasse arriscar tudo? Curta, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar como essa história vai se desenrolar. Não perca a próxima parte da jornada. A chuva caía sem parar, transformando as ruas em rios improvisados. O jovem corria, os pés afundando nas poças que se formavam, e sua roupa, completamente encharcada, pesava como se fosse feita de concreto. Ele não podia se dar ao luxo de parar. Sua respiração ofegante misturava-se com o som do vento, mas o seu pensamento era único: a entrevista. Eu preciso chegar lá. Nos últimos dias, ele se sentirá como se estivesse sendo arrastado pela correnteza. Sem dinheiro suficiente para pagar as contas de casa, sem perspectiva de trabalho há meses, ele sabia que aquela era sua última chance. Não importava o que acontecesse, ele não podia desistir agora. O velho relógio de parede, na casa de sua mãe, sempre marcava as horas com precisão, e naquele momento, ele sentia como se o tempo fosse seu maior inimigo. Cada segundo perdido podia ser a diferença entre uma vida de oportunidades ou o retorno ao anonimato que ele tanto temia. Ao olhar para o prédio onde ocorreria a entrevista, uma torre de vidro que parecia intocável, seu coração acelerou. Mas ele não podia parar, não agora. Quando chegou ao hall de entrada, com os pés encharcados e o cabelo grudado no rosto, o recepcionista olhou com uma expressão que era uma mistura de surpresa e desdém. O jovem, sem nem se importar com o olhar que recebia, apenas confirmou seu nome. Ele estava ali para uma chance, e nada mais importava. Dentro da sala de entrevistas, o clima era frio, e ele não podia deixar de se sentir pequeno diante de tanta opulência. Mesas de vidro,
cadeiras de couro e grandes telas de computador que mais pareciam peças de arte do que ferramentas de trabalho. Ele se sentia deslocado. O lugar era um reflexo da grandiosidade da empresa, e todos os candidatos pareciam se encaixar ali com facilidade, exceto ele. Seu traje, surrado e um pouco sujo, não correspondia ao que os outros estavam vestindo. Mas ele não teve tempo de se preocupar com isso. Estava ali para mostrar o que realmente importava. Ele entrou na sala e foi recebido por um homem que imediatamente capturou sua atenção. O milionário, que comandava a empresa com uma mão de ferro, estava sentado à mesa, seus olhos aguçados observando cada detalhe. Ele olhou o jovem, molhado, cansado, mas em seu olhar havia algo mais, uma curiosidade, uma vontade de entender quem realmente estava diante dele. A entrevista começou sem grandes formalidades. O milionário perguntou sobre sua história, e o jovem, sem hesitar, contou sobre a vida simples que levava e os desafios diários. Ele falou sobre como cresceu, o quanto amava sua família e o quanto desejava conquistar algo grande. Algo que pudesse mudar o destino de todos ao seu redor. Enquanto ele falava, o homem observava com atenção, mas não parecia interessado apenas nas palavras. Havia algo mais que capturava sua atenção, a sinceridade nos olhos do rapaz. O milionário sabia que, por trás daquela aparência descuidada e da humildade gritante, havia algo raro, algo que ele não via com frequência. A conversa foi curta, mas marcante. Quando o jovem terminou de falar, o milionário deu um leve sorriso e fez a pergunta que ninguém esperava: por que você acha que merece essa vaga? O rapaz hesitou por um momento, mas logo respondeu, com a voz firme: porque, senhor, eu não estou aqui por vaidade. Estou aqui para dar o meu melhor, para me superar, para crescer. E sei que, mesmo no meio de todas as dificuldades, sou capaz de conquistar mais do que qualquer outra pessoa que tenha se preparado para esse momento. O milionário, por um momento, ficou em silêncio. Ele analisava o jovem, talvez até questionando sua decisão, mas havia algo naquele instante que dizia que aquele rapaz, embora parecesse frágil e vulnerável, tinha dentro de si uma força que ele não via há muito tempo. E então, sem mais palavras, ele tomou a decisão. O jovem seria escolhido. Não pela aparência, nem pelas condições em que se encontrava, mas pela garra e pela autenticidade. O milionário deu-lhe um aperto de mão e anunciou: você tem a vaga. Agora, mostre-nos o que você é capaz de fazer. Antes que o rapaz pudesse reagir, o homem lhe fez um pedido incomum: volte amanhã, limpo e preparado. O trabalho vai exigir mais de você do que qualquer coisa que tenha enfrentado até hoje. E com isso, a conversa se encerrou. O jovem, sem acreditar no que acabará de ouvir, se levantou. Ele estava em choque, mas no fundo, sentia uma chama acesa em seu coração. Ele havia sido escolhido. Ao sair do prédio, o som da chuva parecia menos intenso. Seus passos, antes pesados, agora pareciam mais firmes. Ele olhou para o céu cinza e, mesmo sem poder ver o sol, sentiu que, de alguma forma, algo estava começando a mudar. O dia seguinte chegou com uma sensação de incredulidade. O jovem acordou cedo, o coração acelerado, ainda tentando processar o que acontecerá na véspera. O que ele sentia naquele momento era uma mistura de euforia e medo. Ele tinha sido escolhido. Ele, que mal conseguia manter o seu próprio emprego, agora estava prestes a embarcar em uma jornada com pessoas que possuíam muito mais recursos, mais status e muito mais experiência do que ele jamais imaginara. Mas, à medida que o dia avançava, a ansiedade começou a tomar conta. Olhou-se no espelho antes de sair de casa e, pela primeira vez, se viu de forma diferente. O garoto molhado e desajeitado que havia entrado na sala de entrevistas agora se via como alguém com uma oportunidade real de mudar a sua vida. Ele vestiu uma camisa limpa e calça social que comprará em uma promoção há alguns meses. Não era o mais adequado, mas era o melhor que tinha. Quando chegou à sede da empresa, a magnitude do lugar o fez sentir-se pequeno novamente. Era um prédio de luxo, com um hall de entrada vasto, adornado por obras de arte e esculturas de designers famosos. Cada detalhe parecia refletir o poder da empresa e a diferença gritante entre o ambiente onde ele crescerá e o que agora tentava conquistar. Ele olhou para as portas automáticas e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não sabia o que esperar. Ao entrar, foi recebido por uma recepcionista que, ao olhar para ele,
fez um breve gesto de indiferença. O jovem se sentiu desconfortável, mas logo a mulher o encaminhou para a sala de treinamento. Ali, ele encontrou outros candidatos que já estavam trabalhando na empresa. Eles eram confiantes, alinhados com as normas e protocolos da corporação, e pareciam ter uma aparência impecável. Enquanto ele se sentava em uma cadeira ao fundo da sala, o ambiente parecia um universo distante do seu, um mundo de estratégias e decisões que ele mal começava a compreender. Os primeiros minutos de treinamento foram difíceis. O conteúdo era técnico, complexo, e ele mal conseguia acompanhar. As informações sobre a empresa, seus projetos e a maneira como os negócios eram conduzidos pareciam incompreensíveis. Mas ele não podia se dar ao luxo de desistir. Mesmo com a sensação de estar completamente perdido, o jovem lutou para absorver tudo o que fosse possível. As instruções do instrutor eram claras, mas ele se sentia como se estivesse tentando aprender um novo idioma em poucas horas. Enquanto observava seus colegas, o jovem começou a perceber que havia algo em comum entre eles. Todos tinham uma certa arrogância silenciosa, uma confiança no que faziam. Eles estavam ali porque já pertenciam àquele mundo. Para eles, aquele ambiente não era um desafio, mas uma continuidade natural de suas vidas. Mas ele sabia que precisava aprender a agir de forma parecida. Ele precisaria entender o jogo, não apenas jogar, mas ser bom o suficiente para ganhar. Foi nesse momento que a primeira reviravolta aconteceu. Durante uma pausa no treinamento, uma das colegas de trabalho se aproximou dele. Ela era uma mulher de aparência impecável, com um sorriso afiado e uma postura autoritária. Sem rodeios, ela perguntou o que o trouxera até ali, como se fosse um desafio. O jovem, sem hesitar, respondeu com a mesma sinceridade que sempre usará: "Estou aqui porque acredito que posso aprender e crescer, fazer a diferença." A mulher o observou por um instante, como se estivesse avaliando sua resposta. Depois, sorriu de maneira calculada. "Bom, veremos o quanto você é capaz de fazer." Ela se afastou, e ele ficou com a impressão de que ela estava mais interessada em testá-lo do que em realmente conhecê-lo. As semanas seguintes foram implacáveis. O jovem estava se adaptando aos poucos, mas sempre se sentia como um peixe fora d'água. Havia muito mais para aprender do que ele imaginara. Mas, ao mesmo tempo, ele estava começando a perceber que sua perseverança, sua humildade e sua vontade de aprender o estavam ajudando a conquistar o respeito de alguns. A cada pequena vitória, ele sentia como se estivesse mais perto de alcançar algo maior. Porém, logo ficou claro que o sucesso no ambiente corporativo exigia mais do que só esforço. Ele precisaria aprender a jogar conforme as regras não ditas. Enquanto ele se esforçava para entender os meandros do mundo que o cercava, um novo obstáculo apareceu. Seu chefe imediato, uma figura severa e exigente, começou a deixá-lo de lado em diversas tarefas importantes. O jovem percebeu que havia algo em seu comportamento que estava incomodando as pessoas ao seu redor, talvez sua falta de afinidade com os protocolos corporativos. Ele não sabia, mas estava se tornando um alvo fácil para aqueles que buscavam destacar suas fraquezas. Mas o que mais o surpreendeu foi que, ao tentar se aproximar da mulher que havia inicialmente desafiado suas intenções, ele descobriu que ela tinha suas próprias ambições, que não eram tão alinhadas com os valores da empresa. Ela queria subir na hierarquia a qualquer custo e, para isso, não hesitava em manipular aqueles que estavam à sua volta. A situação ficou ainda mais complicada quando o milionário, o chefe supremo da empresa, convocou todos para uma reunião estratégica. Ele, que havia sido seu mentor e quem ele sentia uma dívida de gratidão, agora parecia ser uma figura distante, alguém que, apesar de suas boas intenções, estava inserido em um ambiente onde a pressão por resultados rapidamente superava qualquer valor pessoal. O jovem, agora mais preparado, mas também mais consciente das suas limitações, se viu em um dilema. Deveria continuar se sacrificando para se encaixar nesse mundo de falsidade e ambição, ou lutar para se manter fiel a quem realmente era. A manhã seguinte foi marcada por uma inquietação palpável. O jovem acordou com um nó na garganta, lembrando-se da reunião convocada pelo milionário. A perspectiva de estar entre os maiores nomes da empresa o deixava nervoso, mas ele sabia que precisava estar lá. Não poderia mais se esconder. Algo dentro dele dizia que essa reunião definiria seu futuro na companhia, e talvez sua própria identidade. Ele chegou cedo ao escritório, mais uma vez usando suas roupas simples, mas agora com uma determinação visível nos olhos. Na sala de reuniões, o ambiente estava repleto de homens e mulheres de negócios,
alguns bem conhecidos, outros apenas observadores do mercado. A mesa de conferências era longa, composta por cadeiras de couro luxuosas, e no centro dela, o milionário estava sentado, com uma expressão séria. Ele parecia estar esperando que todos tomassem seu lugar antes de começar. O jovem se acomodou, sentindo-se mais uma vez como um peixe fora d'água. Ele observava todos ao seu redor com um certo receio. Esses outros empregados pareciam tão confiantes e imunes à tensão no ar. Eles sabiam como se portar, como falar e como agir. Ele, por outro lado, sentia que cada palavra que falava era uma pedra em um jogo de xadrez que não sabia jogar. A reunião começou e, para surpresa do jovem, o milionário começou a falar sobre mudanças na estratégia da empresa. Novos projetos estavam sendo lançados, e eles precisavam de um time coeso e dedicado para alcançar os objetivos mais ambiciosos. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o modo como as decisões estavam sendo tomadas. As discussões estavam cheias de ambição e estratégias agressivas, muitas vezes deixando de lado qualquer consideração por valores ou ética. Ali, naquelas palavras, o jovem percebeu algo que o fez gelar por dentro. Ele, que acreditava que estava ali para aprender e crescer, agora sentia que estava sendo arrastado para um jogo em que ele não sabia se queria participar. Ele sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele se perguntou se valeria a pena se sacrificar por um sistema que parecia ser movido apenas por poder e lucro. Mas uma voz em sua cabeça o alertava: "Eu não posso voltar atrás. Não agora. Já estou aqui." A reunião seguiu, e as discussões ficaram cada vez mais intensas. As palavras que trocavam eram cheias de calculismo. O jovem ficou em silêncio, absorvendo tudo, tentando se adaptar. Ele sabia que seria difícil se destacar se continuasse sendo apenas o bom garoto da história, aquele que se destacava pela boa vontade, mas não pela habilidade. Quando a reunião terminou, a mulher que havia desafiado o jovem no treinamento se aproximou novamente, dessa vez com um sorriso que mais parecia um aviso. Ela lhe entregou um pequeno cartão de visita. "Se quiser realmente crescer aqui, comece a jogar de acordo com as regras. Você tem potencial, mas está sendo subestimado. Não seja ingênuo. Essa é a sua chance de finalmente brilhar. Só não se esqueça de que, para ganhar, você precisa saber quando arriscar." Ela se afastou sem esperar resposta, deixando o jovem com mais dúvidas do que certezas. Aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente durante os dias seguintes. Ele sabia que ela estava certa, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele o impelia a resistir. Ele havia crescido em um ambiente onde a honestidade e a integridade eram os pilares, e não queria abrir mão disso. Mas, no mundo corporativo, parecia que esses valores eram só para os fracos. Foi quando a primeira grande reviravolta se deu. O jovem recebeu uma proposta do milionário. Durante uma reunião privada, o homem lhe fez uma oferta que parecia boa demais para ser verdade. Ele o convidou para um projeto especial, algo inovador que poderia transformar a empresa e colocar sua carreira em um novo patamar. O problema: ele teria que lidar com uma série de obstáculos e uma pressão enorme para entregar resultados, custe o que custar. O jovem hesitou. Ele sabia que estava sendo testado. O milionário queria saber o quão longe ele iria para provar seu valor. A proposta, embora tentadora, significava que ele teria que dar mais de si do que jamais imaginara. Ele teria que deixar de lado muitas de suas ideias e começar a ver o mundo com outros olhos, mais afiados, mais cruéis. Nos dias seguintes, ele mergulhou no projeto. O ritmo de trabalho foi implacável. Ele se viu rodeado de novas responsabilidades e desafios inesperados. Era como se a cada passo que dava, a pressão aumentava. Ele precisava entregar resultados rápidos, e as expectativas dos outros sobre ele estavam crescendo a cada dia. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu que não estava mais sozinho. Outros colegas começaram a observar suas ações, alguns com admiração, outros com uma pontada de inveja. Logo, ele se deparou com outro obstáculo. O chefe imediato, que sempre o ignorara, começou a lhe cobrar mais do que os outros. Parecia que o jovem estava sendo usado como alvo para provar seu valor aos olhos do milionário. As semanas passaram, e ele se viu preso em um ciclo de expectativas insustentáveis. Mas em sua mente, uma ideia começava a se formar. "Eu não posso perder a minha essência.
Não vou me perder nesse jogo. No entanto, a pressão continuava a aumentar. Os projetos começaram a se complicar, e o jovem ficou cada vez mais distante de sua verdadeira missão, a de ser uma pessoa melhor, de ajudar sua família e dar um exemplo para aqueles que sempre confiaram nele. Ele estava se tornando alguém que não reconhecia mais. A dúvida começou a corroer sua confiança. Ele estava se perguntando se realmente tinha o que era necessário para sobreviver ali, ou se o preço de seu sucesso seria alto demais. O jovem se viu em um impasse. O projeto que ele agora liderava estava tomando proporções maiores do que ele imaginara. A pressão estava nas alturas, e ele estava sendo empurrado para um limite que jamais pensou atingir. A cada reunião, o milionário parecia mais distante, observando seus progressos com um olhar afiado, como se esperasse algo de extraordinário de alguém tão novo e inexperiente. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Durante uma noite de trabalho, em que ele se debruçava sobre relatórios e cálculos, a mulher que sempre o desafiara apareceu mais uma vez, com um olhar mais calculista do que nunca. Ela não trouxe palavras gentis, mas uma proposta tentadora. Você sabe o que precisa fazer para realmente crescer aqui, não é? Seu projeto precisa ser um sucesso absoluto, e eu posso te ajudar. Basta dar o passo certo. A sugestão era clara. Ela queria que ele tomasse decisões que comprometiam seus valores. O jovem sabia que isso significava enganar seus colegas e até distorcer os resultados para atender às expectativas do milionário. Ele se sentiu fisicamente abalado. Seus princípios, que sempre foram seu norte, agora estavam sendo desafiados de forma cruel. De um lado, estava a chance de conquistar tudo o que sonhara, de garantir uma posição de destaque na empresa, de garantir uma vida diferente para sua família. Do outro lado, estava a dúvida. Ele poderia viver consigo mesmo se tomasse aquele caminho? O que valeria mais, a conquista ou a sua essência? Nos dias seguintes, o jovem se sentia cada vez mais desconectado de si mesmo. As noites eram longas, e a pressão aumentava. Durante uma reunião com sua equipe, ele percebeu a linha tênue entre os métodos que estava adotando e os valores com os quais fora criado. Ele estava começando a imitar os outros, a perder a sinceridade que sempre o caracterizou. A culpa começou a tomar conta de seu coração, e a cada decisão tomada, ele se sentia mais vazio. Então, uma nova reviravolta aconteceu. O chefe imediato, aquele homem severo e distante, começou a elogiar publicamente o jovem. Ele está se saindo melhor do que muitos esperavam. Um verdadeiro líder, disse ele, num tom quase irônico. O elogio não trouxe felicidade ao jovem. Pelo contrário, ele sentiu um peso ainda maior, como se estivesse sendo levado por uma correnteza a qual não conseguia resistir. A aprovação do chefe não significava mais nada para ele. Ele sabia que, por trás daquelas palavras, havia uma armadilha, e ele estava prestes a cair nela. À medida que o projeto avançava, o jovem começou a tomar decisões cada vez mais difíceis. Ele se viu diante de uma escolha que não queria fazer: omitir informações importantes em um relatório crucial para a empresa, algo que poderia garantir o sucesso do seu projeto, mas ao mesmo tempo manchar a sua integridade. Ele não sabia o que fazer. Aquela parecia ser a oportunidade final de provar seu valor, mas ao mesmo tempo, ele sabia que estava colocando tudo o que era importante em risco. Foi nesse momento que o milionário se aproximou dele em um dos corredores. Ele parou ao seu lado, sem dizer uma palavra, apenas observando. O jovem sentiu o peso do olhar do homem sobre ele. Você tem potencial, garoto. Não deixe os outros te falharem. Faça o que é necessário. A mensagem estava clara, e a pressão sobre o jovem aumentou ainda mais. Ele precisava escolher, mas a dúvida parecia consumir sua alma. Numa tarde chuvosa, enquanto revisava novamente os relatórios, o jovem tomou uma decisão. Ele não seguiria o caminho da mentira, não cairia na armadilha que estava sendo armada para ele. Ele sabia que, ao fazer isso, perderia o apoio de alguns e talvez até fosse considerado fraco ou incapaz. Mas ele não poderia continuar enganando a si mesmo. Ele não era aquele tipo de pessoa. A decisão foi tomada, mas o preço seria alto. Ele precisaria enfrentar as consequências de sua escolha e os possíveis desacertos nos resultados do projeto. Mas o que mais o preocupava era o impacto disso em sua carreira.
O sucesso parecia escapar entre seus dedos, e ele sentia o peso de tudo o que estava prestes a perder. Na manhã seguinte, o jovem chegou ao escritório com um novo foco. Ele estava disposto a contar a verdade, a assumir o risco. Durante uma reunião importante, diante de todos, ele expôs o que havia feito e os erros cometidos na execução do projeto. Ele não tentou disfarçar, nem maquiar os resultados. Simplesmente, assumiu as falhas e pediu ajuda para corrigir os erros. A sala ficou em silêncio, todos observando com atenção. O milionário, que até então parecia tão seguro de suas escolhas, agora olhava de uma forma diferente. Ele sabia que o jovem havia tomado uma atitude rara, uma atitude de coragem que muitos outros jamais teriam coragem de tomar. Ele não esperava isso. E, ao olhar para aquele jovem que estava disposto a abrir mão de seu próprio sucesso para manter sua integridade, o milionário finalmente entendeu algo que ele nunca tinha percebido. O verdadeiro valor de uma pessoa não está apenas no que ela é capaz de conquistar, mas em quem ela se torna no processo. Em vez de repreendê-lo, o milionário se levantou e fez algo inesperado. Ele estendeu a mão ao jovem. Você tem algo que muitos aqui nunca terão. Uma alma limpa. Isso, meu amigo, é raro. Vamos corrigir juntos esse projeto. E, a partir de agora, você será alguém de destaque aqui. O jovem, surpreso, aceitou o gesto. Ele sabia que aquele seria o começo de uma nova jornada. Uma jornada onde ele não precisaria abrir mão de quem era para alcançar o sucesso. A verdade e a integridade, finalmente, estavam lhe dando a chance de provar seu valor, de uma forma que ele jamais imaginara. A manhã seguinte trouxe um alívio inesperado. O jovem sabia que havia tomado a decisão certa, mas não imaginava que as consequências seriam tão profundas. Ao entrar no escritório, algo estava diferente. O clima era mais leve, mais tenso ao mesmo tempo. Ele sentia os olhares de seus colegas, que, até então, o viam como um simples aprendiz. Mas agora, algo havia mudado. Ele não era mais apenas o novato da empresa, mas alguém que, ao menos naquele momento, havia provado que seu caráter era maior do que qualquer resultado financeiro imediato. O milionário tinha cumprido sua promessa. Juntos, eles começaram a corrigir os erros do projeto. A pressão não diminuiu, mas agora, o jovem sentia-se mais forte. Ele já não temia as críticas como antes. Sabia que estava fazendo o certo. E, no fundo, algo dentro dele estava mudando. Ele estava descobrindo um novo tipo de poder. Não o poder do dinheiro ou das conexões, mas o poder da honestidade, da coragem de manter-se firme mesmo quando o mundo ao seu redor tentava empurrá-lo para a escuridão. Naquela semana, os colegas começaram a vê-lo com outros olhos. Alguns, aqueles mais velhos e experientes, começaram a respeitá-lo. Outros, os mais ambiciosos, continuaram desconfiados, como se estivessem esperando que ele falhasse. Mas ele não se importava mais com isso. Ele sabia que a única coisa que precisava ser fiel era sua própria essência. A mulher, que antes havia lhe oferecido atalhos e sugestões de como alcançar o topo rapidamente, começou a se afastar. Ela não estava feliz com a mudança de postura dele. Em uma conversa casual, ela o abordou novamente. Você está jogando o jogo errado. Não vai conseguir ir muito longe assim, disse ela, seu tom agora mais ácido. Mas o jovem, com uma calma que nem ele sabia que possuía, respondeu: o jogo que você propôs não é o meu. Eu vou encontrar o meu próprio caminho. Com o passar das semanas, o projeto que antes parecia fadado ao fracasso começou a se transformar. Os ajustes feitos pelo jovem e sua equipe começaram a mostrar resultados. A confiança que o milionário depositara nele agora estava se materializando em forma de sucesso. As vendas aumentaram, os números começaram a bater, e a imagem da empresa, antes arranhada pelos erros, começava a se estabilizar. Mais importante ainda, ele não estava fazendo isso sozinho. Ele estava contando com o apoio de sua equipe, e mais do que isso, estava ganhando a confiança deles. Mas o maior obstáculo ainda estava por vir. Uma reunião decisiva estava agendada. Era a oportunidade de apresentar os resultados finais ao conselho da empresa, um grupo de altos executivos que sempre priorizava a eficácia sobre qualquer valor moral. Eles haviam ouvido sobre as mudanças no projeto, mas não tinham uma opinião formada sobre o jovem. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo?
Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Agora, ele teria que se mostrar não apenas competente, mas também capaz de lidar com os homens e mulheres que controlavam as finanças e as decisões mais importantes da empresa. No dia da reunião, ele chegou cedo. A sala estava fria e austera, sem as cores vibrantes que ele imaginava ao entrar em um ambiente tão importante. O milionário estava lá, em sua posição de sempre, mas havia algo em seus olhos que indicava respeito. Ele sabia que o jovem estava prestes a enfrentar seu maior teste. Quando o jovem iniciou a apresentação, sua voz estava firme, mas o nervosismo era visível. Cada slide na tela mostrava os progressos feitos, mas o que ele não mostrou nas planilhas foi o quanto ele lutou para chegar até ali. Ele não só corrigira erros de gestão, mas fizera isso de forma transparente, sem manipular números ou dados. Ele sentiu que a verdadeira medida do seu sucesso não estava nas estatísticas, mas na sua capacidade de enfrentar as dificuldades com a verdade, e de estar à altura da confiança que o milionário depositara nele. Durante a apresentação, uma das figuras mais poderosas do conselho, uma mulher de expressão severa, fez uma pergunta difícil. Você realmente acredita que este modelo de trabalho, mais focado em integridade do que em resultados rápidos, pode ser sustentável a longo prazo? Ou você acha que está sacrificando o que poderia ser um lucro mais imediato, apenas para preservar uma fachada moral? O jovem respirou fundo e, com calma, respondeu: não se trata de uma fachada moral. Trata-se de um compromisso com a empresa, com seus valores. O lucro virá, mas ele será construído com base na confiança que podemos criar, tanto dentro da nossa equipe quanto com nossos clientes. Eu acredito que um negócio só é verdadeiramente bem-sucedido quando ele é fundamentado na ética, e não na manipulação. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Ele sabia que essa era a hora da verdade. Se eles acreditassem nele, ele estaria dando um passo gigantesco. Se não acreditassem, ele perderia a chance de sua vida. Então, o milionário, que até então permanecerá em silêncio, se levantou. Todos os olhos se voltaram para ele. Com uma expressão difícil de ler, ele disse: eu estava certo sobre você. Esse jovem tem algo que não se encontra facilmente nas pessoas dessa indústria: a honestidade e a coragem de ser quem ele é. Acredito que ele está no caminho certo. Vamos apostar nele. A sala explodiu em murmúrios, e o jovem sentiu um peso saindo de seus ombros. Pela primeira vez desde que começara sua jornada na empresa, ele sentiu que realmente pertencia ali. A confiança do milionário não era apenas uma vitória para o projeto, mas uma vitória para sua própria história. Ao final da reunião, o jovem recebeu felicitações de alguns membros do conselho, mas o que mais o tocou foi a mensagem do milionário: eu sabia que você ia ser grande. Mas o que você fez por essa empresa vai muito além de qualquer resultado financeiro. Você me mostrou que vale a pena acreditar em pessoas como você. Naquele momento, o jovem soube que, independentemente dos desafios futuros, ele havia vencido. Ele havia provado a si mesmo que a integridade, mais do que qualquer sucesso momentâneo, era o que realmente o faria alcançar grandes conquistas. Aos poucos, o jovem se via cada vez mais imerso em um turbilhão de mudanças. Ele sabia que a decisão de se manter fiel aos seus princípios, de não ceder às pressões da indústria, tinha o colocado em uma posição privilegiada, mas isso também vinha com uma responsabilidade imensa. Agora, mais do que nunca, ele entendia o significado de ser parte de algo maior. Mas havia um preço a pagar por essa escolha, e ele começava a perceber os primeiros sinais de que sua jornada estava longe de ser fácil. Nos dias seguintes à reunião, o milionário parecia mais próximo dele do que antes. Agora, ele via no jovem uma promessa de algo mais profundo, algo que, até então, ele não encontrara em muitos de seus colaboradores. Mas, com isso, veio uma nova pressão. O milionário começou a delegar tarefas de maior responsabilidade para o jovem, confiando-lhe projetos cada vez mais complicados, e sempre com expectativas elevadíssimas. No entanto, a confiança que ele havia conquistado não era unânime dentro da empresa. Alguns de seus colegas começaram a demonstrar uma inveja silenciosa, disfarçada de simpatia. Em um almoço com a equipe, um de seus colegas mais experientes se aproximou e, com um sorriso forçado, comentou: você está indo bem, mas saiba que as coisas podem se tornar muito mais difíceis quando você se torna uma ameaça para os outros.
O jovem não sabia o que responder. As palavras daquele colega pareciam uma previsão, uma sombra que se estendia sobre seu futuro. Foi nesse ambiente de tensões sutis e expectativas que ele começou a entender o que significava realmente estar no centro do jogo. O sucesso que ele conquistara não havia sido aceito por todos, e o caminho à frente estava repleto de obstáculos ocultos. Ele precisava agora navegar não apenas pelas exigências de seu trabalho, mas pelas complexidades das relações humanas em um mundo corporativo implacável. Ao mesmo tempo, o jovem se via lutando contra algo mais profundo, algo que ele não havia antecipado: a solidão. Embora sua equipe estivesse trabalhando com afinco ao lado dele, e o milionário demonstrasse um respeito crescente, o jovem não conseguia deixar de sentir que havia se distanciado das pessoas que mais amava. Seus pais, por exemplo, estavam começando a se preocupar com a mudança que viam nele. Ele não conseguia mais passar tanto tempo em casa, e as conversas com eles tornaram-se cada vez mais superficiais. Ele sentia que, à medida que subia, estava se afastando de tudo o que lhe era mais querido. E isso o machucava. Em uma noite chuvosa, quando voltava do escritório, ele recebeu uma ligação de sua mãe. A conversa foi breve, mas as palavras dela ficaram com ele por muito tempo. "Estou orgulhosa de você, meu filho. Mas lembre-se de quem você é. Não deixe que o sucesso te mude de uma forma que te faça esquecer de onde você veio." Essas palavras foram um balde de água fria. Ele sabia que, para ela, o sucesso não significava apenas a conquista de títulos ou dinheiro, mas o compromisso com a pessoa que ele sempre fora. Durante os dias seguintes, o jovem começou a se perguntar: qual era o verdadeiro custo do seu sucesso? Ele sabia que havia tomado a decisão certa ao se manter fiel a si mesmo, mas agora, diante das consequências, ele se via em um dilema ainda mais profundo. Estava ganhando respeito e prestígio, mas também estava perdendo algo essencial. Foi então que o milionário, com sua habilidade de perceber até os menores detalhes, o chamou para uma conversa particular. O jovem entrou no escritório do homem, sentindo-se nervoso, mas preparado para o que quer que fosse. O milionário olhou para ele com uma expressão que não conseguia ler. "Você tem feito um bom trabalho. Mas vejo que algo está pesando sobre você, não é?" O jovem não respondeu de imediato. O milionário continuou: "Acredito que você está tentando equilibrar o que é certo com o que é necessário. Eu vi isso em você desde o começo. Mas sei também que, em um momento como esse, alguns sacrifícios precisam ser feitos. Às vezes, o preço do sucesso é mais do que simples dinheiro ou reconhecimento." O jovem sentiu um peso nas palavras do milionário. Era como se ele estivesse lhe dando uma advertência sutil sobre os limites que ele ainda não havia cruzado. O milionário então sorriu, mas seu sorriso era quase triste. "O que eu quero te dizer é que você vai precisar estar preparado para as dificuldades que vêm com a liderança. Você será testado de formas que você não consegue imaginar." O jovem saiu daquela conversa ainda mais confuso. Ele sabia que o milionário estava lhe dizendo algo importante, algo sobre os custos do poder, sobre o sacrifício inevitável que vem com grandes responsabilidades. Mas ele também sabia que sua luta não estava apenas com os desafios externos. Seu maior desafio estava dentro de si mesmo, tentando manter sua integridade e humanidade enquanto navegava por esse mundo de jogo de interesses e aparências. Mais uma reviravolta aconteceu quando o jovem, ao revisar os números de um projeto importante, percebeu que algo não estava certo. Alguns relatórios estavam manipulados. Não por ele, mas por alguém em sua própria equipe. Alguém havia alterado os dados para parecer que os resultados estavam melhores do que realmente eram. O jovem ficou chocado e dividido. Ele sabia que deveria denunciar a manipulação, mas, ao mesmo tempo, essa poderia ser a chance de ele manter sua posição, de garantir que o projeto fosse um sucesso inquestionável. Ele passou noites sem dormir, debatendo-se com essa escolha moralmente difícil. O que fazer? Denunciar e arriscar o seu futuro? Ou ignorar e seguir em frente, como muitos outros fariam, sabendo que isso garantiria o sucesso imediato? No final, o jovem tomou uma decisão. Ele não podia seguir adiante com base em uma mentira. Ele foi até o milionário, expôs a situação e, com a cabeça erguida, disse: "Este projeto precisa ser corrigido. Os resultados não são os que parecem ser, e não posso permitir que isso continue. Prefiro enfrentar as consequências agora do que viver com esse peso."
O milionário ficou em silêncio por um longo tempo, mas então, com um olhar mais suave do que o jovem esperava, respondeu: "Essa é a verdadeira liderança. Você está no caminho certo." A decisão tomada pelo jovem naquela noite foi a mais difícil de sua vida, e ele sabia que, após expor a manipulação no projeto, as consequências seriam inevitáveis. No fundo, ele sentia uma certa paz por ter agido conforme seus princípios, mas, ao mesmo tempo, um medo crescente se apoderava dele. O medo do que o futuro lhe reservava. A manhã seguinte foi tensa. O jovem entrou no escritório com um peso no peito, sabendo que aquele dia poderia mudar sua vida para sempre. Ele havia escolhido a integridade, mas agora precisaria enfrentar os desafios e, talvez, até as repercussões dessa escolha. O milionário o chamou para uma reunião privada logo cedo. Quando o jovem entrou na sala, a primeira coisa que notou foi o olhar do homem, sério, observador, mas também com um traço de respeito que não havia antes. O milionário, com um tom mais suave do que o habitual, começou a falar. "Você fez a coisa certa. Mas, como sabe, a verdade nem sempre é fácil de engolir. A manipulação que você encontrou é grave. Vamos ter que lidar com isso, mas isso não será sem consequências. Se alguém souber que você foi o responsável por descobrir essa falha, pode prejudicar sua imagem. A confiança que você construiu pode ser questionada." O jovem sentiu o peso das palavras. Ele sabia que havia agido com honestidade, mas a realidade empresarial era outra. Ser honesto nem sempre significava ser recompensado, e ele começava a compreender isso de forma dolorosa. O milionário continuou: "Você pode ter a consciência tranquila, mas o mundo lá fora não vai ser tão compreensivo. As pessoas querem resultados rápidos e lucros. A transparência e a ética, embora sejam admiradas em teoria, não são suficientes quando o tempo é curto e os números não batem." O jovem sabia disso, mas não podia voltar atrás. Ao sair da reunião, ele sentiu o peso de um futuro incerto. A partir daquele momento, ele se tornaria um alvo. Não de forma explícita, mas de uma maneira mais sutil. Os que o viam como uma ameaça à sua maneira tradicional de trabalhar agora teriam motivos para questioná-lo, para colocar sua moralidade sob escrutínio. Nos dias que se seguiram, as tensões começaram a crescer no escritório. As notícias sobre os problemas no projeto começaram a circular entre os funcionários. Muitos, de maneira discreta, começaram a olhar para o jovem com uma desconfiança crescente. A mulher da equipe, que sempre se mostrará disposta a seguir qualquer caminho para garantir o sucesso, agora o evitava de maneira aberta. O que antes era um respeito superficial, agora se transformará em uma distância fria. O jovem sabia que ela não era a única com esse pensamento. Para piorar, alguns membros da alta gestão começaram a pressioná-lo, questionando as implicações de sua decisão. "O que você fez foi nobre, mas não podemos permitir que a empresa sofra por causa disso. O que você vai fazer agora?" perguntou um dos executivos de maior poder. Ele sentiu o peso das palavras. A dúvida estava ali, nas entrelinhas, tentando convencê-lo a mudar sua postura, a silenciar a verdade em nome do sucesso rápido. Mas ele não podia fazer isso. Enquanto isso, o milionário, que inicialmente havia mostrado apoio, começava a distanciar-se. O jovem sentia que, por mais que o homem respeitasse sua postura ética, havia uma pressão silenciosa, quase imperceptível, para que ele passasse a agir conforme o jogo. O jovem ficou em silêncio por vários dias, refletindo sobre a situação e tentando encontrar um caminho que permitisse manter sua integridade sem ser esmagado pelas expectativas do mundo corporativo. Foi durante esse período de incerteza que ele teve uma conversa inesperada com um dos membros mais antigos da equipe, alguém que ele respeitava, mas com quem nunca havia trocado muitas palavras pessoais. Esse colaborador, que já estava na empresa há anos, se aproximou dele e, sem rodeios, disse: "Eu sei o que você está passando, garoto. Vi muitos como você chegarem aqui cheios de ideais e saírem de mãos sujas. Não se deixe enganar. A honestidade pode ser admirada por alguns, mas é a ambição que vai te levar ao topo." Essas palavras cortaram fundo. O jovem se sentiu tentado a responder, a mostrar que ele ainda acreditava que o caminho da honestidade era o único que valia a pena. Mas, ao mesmo tempo, ele não sabia mais se poderia fazer isso sem perder tudo o que havia conquistado até ali. O dilema era grande e as dúvidas começaram a corroer sua confiança.
Foi quando o milionário o chamou novamente. Desta vez, a reunião foi mais curta, mais direta. Eu vi você hesitar, e sei que é difícil. O sucesso tem seus custos. O mundo corporativo exige mais de você do que apenas resultados. Ele exige lealdade e conformidade. A integridade que você defende, embora valiosa, pode ser um obstáculo quando se trata de sobrevivência. O jovem olhou para o milionário e, por um momento, não sabia o que responder. O que ele deveria fazer? Ceder às pressões ou permanecer firme? O que valia mais, o respeito dos outros ou a paz de sua própria consciência? Em um ato de coragem, ele decidiu que não poderia ceder. Ele se levantou e disse, com a voz firme: eu entendo o que você está dizendo, mas minha moralidade não está à venda. Não posso seguir um caminho que me faça perder quem eu sou. O milionário observou em silêncio, e o jovem saiu da sala, mais resoluto do que nunca. Ele sabia que havia escolhido o caminho mais difícil. As coisas não seriam mais fáceis a partir daquele momento. Mas a convicção de que ele estava fazendo a coisa certa o acompanhava, mesmo que o fizesse parecer um peixe fora d'água em um mundo que exigia conformidade. À medida que os dias passavam, o jovem se sentia cada vez mais fortalecido. Sua integridade ainda estava intacta, e ele sabia que, se a empresa não fosse capaz de reconhecer isso, ele não teria lugar ali. Mas ele não se arrependeria de suas escolhas. Se o preço do sucesso era perder a própria alma, ele preferia ficar com a sua. Os dias que seguiram foram de intenso turbilhão interno para o jovem. Ele já havia tomado uma decisão, mas agora enfrentava as consequências dela de forma ainda mais real. O milionário, com sua experiência de vida e visão de negócios, parecia tentar, a cada passo, levá-lo a entender o mundo sob uma perspectiva diferente, mais pragmática, mais calculista. Contudo, o jovem sabia que sua integridade valia mais que qualquer valor financeiro. Ao entrar na empresa naquele dia, o jovem sentiu o peso da desconfiança no ar. As reuniões começaram a se arranhar com mais tensões, e seus colegas, antes discretos, começaram a deixar transparecer olhares de reprovação. Você está jogando um jogo perigoso, disse um de seus colegas mais próximos, um homem de meia idade que há anos trabalhava na empresa. Aqui não se ganha sendo bonzinho. Não é a sua ética que vai fazer você vencer, mas quem você escolhe proteger. Essas palavras ecoaram na mente do jovem durante todo o dia. Ele já sabia disso, mas ouvir essa verdade diretamente de um dos seus colegas o fez sentir a dor de um caminho sem volta. Os outros estavam jogando de uma maneira, e ele jogava outra. O mundo em que ele se encontrava não era feito para pessoas como ele, e isso se tornava mais claro a cada minuto. A pressão crescia de todos os lados. O milionário, com sua aura de poder e domínio, estava cada vez mais distante. Ele o tratava com respeito frio, quase distante, como se o jovem fosse um teste que ele próprio havia imposto, mas do qual não tinha mais certeza se queria ou não passar. O que começou como uma promessa de mentor e sucessor agora parecia uma relação tensa e desconfortável, como se o milionário, mesmo que inconscientemente, estivesse forçando o jovem a se moldar a uma imagem que não correspondia ao seu ideal. Foi em uma noite particularmente difícil, em que a exaustão e a frustração tomaram conta dele, que o jovem se deu conta do dilema em que se encontrava. Ele poderia continuar, poderia se encaixar no jogo e aceitar as regras que estavam sendo impostas. Mas, ao fazer isso, ele sabia que perderia o que o tornava único, o que lhe dava um propósito mais profundo. Naquela noite, ele foi até o escritório do milionário. Este, como sempre, estava trabalhando até tarde. O ambiente estava frio, a luz fraca, e o milionário olhou para ele com um misto de curiosidade e cansaço. "Você tem algo em mente?", perguntou o milionário sem parar de escrever, sua atenção dividida entre o jovem e os papéis em sua mesa. O jovem respirou fundo antes de falar. "Eu não posso continuar assim. Eu pensei que poderia fazer a diferença aqui, mas eu vejo que não sou mais bem-vindo. Meus colegas começaram a me evitar, e a maneira como a empresa funciona está mudando quem eu sou." O milionário parou de escrever e olhou para ele, com uma expressão difícil de decifrar. "Eu sabia que isso aconteceria. Você é bom, você é honesto, mas o mundo não é feito para pessoas assim. As coisas vão mudar, você vai precisar se adaptar, ou vai se perder. E eu não posso te proteger disso."
O jovem sentiu a dureza nas palavras do milionário. Aquele homem, que havia se tornado uma espécie de mentor para ele, agora o desafiava a se render às exigências do sistema, a se perder no próprio jogo que ele sempre combatia. Era um momento decisivo. Ele sabia que, se cedessem, todos os sacrifícios que fizera até ali teriam sido em vão. Eu não posso me perder em um jogo que não é o meu. Se isso me custar o meu lugar aqui, então será assim. Eu prefiro seguir meu próprio caminho, mesmo que isso signifique perder tudo o que conquistei. O milionário, agora em silêncio, apenas observou por um longo momento. Então, sem pressa, respondeu: eu entendo. Mas eu sabia que você diria isso. Eu apenas queria que você soubesse que o caminho que você escolheu não é fácil. E eu sei que você está mais preparado do que imagina para o que está por vir. Ao sair daquele escritório, o jovem sentiu uma sensação de alívio, mas também de medo. Ele havia tomado uma decisão irrevogável, e sabia que, com isso, seu futuro dentro da empresa estava comprometido. A jornada que havia começado com tanta promessa agora parecia estar chegando ao fim. Nos dias seguintes, as coisas aconteceram rapidamente. Ele recebeu uma oferta de outro projeto, algo maior, algo que poderia colocá-lo em uma posição de destaque, mas a que, mais uma vez, ele teria que ceder à sua ética. O milionário, em uma conversa casual, o observou de longe, como se estivesse aguardando a reação do jovem. Você pode mudar de caminho, pode buscar o seu próprio sucesso. Mas, lembre-se, o mundo nunca vai ser como você quer. Você vai precisar se adaptar. O milionário disse, com um sorriso quase triste: eu sempre soube que você tinha um grande coração. Mas isso nem sempre é o suficiente. O jovem, mais uma vez, sentiu o peso da escolha que fizera. Ele estava pronto para deixar para trás não apenas o trabalho, mas a segurança que vinha com ele. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que nunca poderia viver com a consciência tranquila se fizesse concessões que corroessem sua própria alma. Foi nesse momento que, para sua surpresa, algo inesperado aconteceu. Ao final de uma reunião, onde os executivos discutiam uma nova estratégia, uma das colegas mais velhas se aproximou dele. Ela era uma mulher que, desde o início, o havia visto com ceticismo, sempre escondendo suas opiniões em um sorriso formal. Mas agora, ela se aproximou com um olhar mais suave, mais humano. Eu admiro o que você fez, ela disse, baixando a voz. Eu vi você lutar. E eu sei que você ainda vai ser grande. Não pela maneira como se adaptou ao sistema, mas pela forma como manteve sua dignidade. Aquilo foi um sinal de que nem todos haviam perdido a fé nele. As palavras da colega eram um lembrete de que a honestidade e a integridade não eram, de fato, perdidas. Talvez houvesse espaço para um equilíbrio, talvez fosse possível conquistar respeito sem perder a própria essência. Com esse novo fôlego, o jovem sabia que ainda havia muito a fazer. Ele não sabia se seu futuro na empresa seria longo, mas estava determinado a continuar sua jornada com coragem e verdade. O jovem começava a perceber que, apesar das dificuldades e das tentações que surgiam a cada esquina, ele estava, de fato, se transformando. As dificuldades enfrentadas o forçaram a se olhar no espelho de uma maneira que nunca imaginara. Ele começava a entender que não se tratava apenas de uma luta externa, com colegas e o milionário, mas de um embate interno, onde as dúvidas e os medos desafiavam a força de sua própria visão. Após a conversa com a colega mais experiente, ele sentiu uma onda de renovação em seu coração. Talvez houvesse espaço, sim, para alguém como ele naquele mundo. Mas ele precisaria ser mais astuto, mais estratégico do que havia sido até então. A vida empresarial exigia mais do que pura ética e boas intenções. Era preciso um equilíbrio delicado entre coragem e sabedoria. Nos dias que se seguiram, o jovem decidiu que não poderia mais se deixar levar pela incerteza. Se ele quisesse realmente fazer a diferença, não poderia mais esperar que o mundo mudasse ao seu redor. Ele precisaria ser a mudança. Mas para isso, ele teria que agir de maneira mais estratégica. Foi com esse novo entendimento que ele iniciou uma série de reuniões privadas com membros de sua equipe. Ele os escutava, procurava entender suas preocupações e, ao mesmo tempo, tentava influenciá-los de maneira sutil, mostrando que havia uma maneira de crescer sem perder a humanidade no processo. Alguns pareciam receptivos,
enquanto outros continuavam desconfiados. Mas ele não desistiu. Em uma dessas reuniões, um de seus colegas mais próximos, aquele que havia se aproximado com aviso sobre as consequências de ser bom demais, lhe falou com uma sinceridade inesperada: "Você ainda é novo nesse jogo. Eu já vi pessoas assim. Idealistas, cheios de boas intenções. Mas, por mais que a ética seja importante, a verdade é que, neste mundo, as pessoas vão passar por cima de você se você não aprender a lutar." O jovem, porém, sentiu que as palavras dele não vinham de um lugar de inveja ou malícia, mas de desilusão. E naquele momento, o jovem tomou uma decisão. Ele não iria permitir que os outros o puxassem para baixo, mas também sabia que precisava ser mais do que um sonhador. Ele precisava ser um líder, alguém capaz de inspirar os outros e mostrar que a ética não precisava ser sacrificada pelo sucesso. Era possível ter ambas as coisas, mas isso exigiria sacrifícios. Foi então que o grande teste chegou. O milionário convocou-o para uma reunião crucial sobre uma nova oportunidade de investimento. Era um projeto grande, arriscado, que poderia trazer um enorme retorno financeiro, mas também tinha um impacto significativo na comunidade local. Para o jovem, isso representava a chance de provar que poderia equilibrar o lado comercial com o compromisso ético. Durante a reunião, o milionário foi direto: "Este é o momento. O projeto tem potencial para mudar a nossa empresa, mas também pode destruir a reputação de nossa marca se não for conduzido da maneira certa. Eu confio em você para liderar essa empreitada." O peso da responsabilidade caiu sobre os ombros do jovem, mas ele não hesitou. Ele sabia que essa era a oportunidade de se mostrar não apenas capaz, mas digno da confiança que lhe havia sido depositada. Ele levantou a cabeça, olhou nos olhos do milionário e disse: "Eu aceitarei esse desafio, mas com uma condição. Precisamos envolver a comunidade local de maneira transparente e garantir que, por mais que o projeto traga lucros, ele não prejudique aqueles que estão ao nosso redor." O milionário franziu a testa. Ele sabia que essa abordagem não era convencional, mas o jovem estava firme. "Você está disposto a arriscar o sucesso financeiro por isso?" perguntou o milionário. "Sim", respondeu o jovem com convicção. "A longo prazo, a integridade e o respeito pela comunidade valerão mais do que qualquer valor imediato." O milionário olhou para ele, pensativo. Finalmente, ele disse: "Você tem coragem. Vamos fazer isso. Mas saiba que você vai ter que lutar contra muitos, incluindo dentro da nossa própria empresa." Nos dias seguintes, o jovem começou a estruturar um plano para o projeto. Ele reuniu sua equipe e começou a delinear não só as questões financeiras, mas também os benefícios sociais que poderiam ser agregados ao projeto. Ele propôs uma série de iniciativas que favoreciam o bem-estar da comunidade local, como a criação de empregos sustentáveis e a melhoria da infraestrutura nas áreas mais carentes. À medida que o projeto se desenrolava, ele enfrentou resistência de muitos setores dentro da empresa. Alguns dos investidores não estavam felizes com a proposta de manter o foco na responsabilidade social, enquanto outros questionavam a viabilidade de um retorno financeiro rápido. Mas o jovem permaneceu firme, sabendo que o caminho para o sucesso seria mais longo, mas mais gratificante. Foi então que uma das grandes reviravoltas da história aconteceu. Durante uma reunião crucial com um dos investidores mais poderosos da empresa, o jovem se viu confrontado com um ultimato: ou ele abandonava sua abordagem ética em favor de um lucro mais rápido, ou o investimento seria cancelado. O jovem teve que fazer uma escolha difícil. O que ele não sabia era que, dentro da sala, o milionário estava observando tudo de perto. Ele percebeu que o jovem não hesitou em defender suas convicções, mesmo diante da pressão de perder milhões. Ele viu, pela primeira vez, que o jovem não era apenas um colaborador promissor, mas alguém com uma visão única para a empresa. A reunião terminou sem um acordo formal, mas o milionário tomou uma decisão importante naquele momento. Ele sabia que, ao contrário dos outros executivos, o jovem era genuíno em seu desejo de transformar a empresa de maneira ética e sustentável. Nos dias seguintes, o milionário convocou uma reunião com toda a alta cúpula da empresa. Durante essa reunião, ele anunciou: "A partir de hoje, o jovem será o novo líder do nosso projeto. Ele conduzirá as mudanças que são necessárias para garantir não apenas o sucesso financeiro, mas o bem-estar de todos os envolvidos. Confio nele." A sala ficou em silêncio por um momento, e então todos começaram a aplaudir.
Para o jovem, era o reconhecimento não só do seu trabalho, mas da sua visão e coragem. Ele havia provado para si mesmo que o sucesso não precisava ser alcançado à custa da ética e dos valores. O jovem, agora verdadeiramente confiante em seu papel, olhou ao redor e percebeu que havia se tornado algo muito maior do que imaginara. Ele não era apenas um funcionário da empresa, ele havia se tornado um líder. Não por sua habilidade em negociar ou fechar negócios, mas por sua capacidade de se manter fiel aos seus princípios e inspirar os outros a fazerem o mesmo. O jovem se encontrava, mais uma vez, diante de uma grande decisão. Seu futuro na empresa estava consolidado, mas as lições que havia aprendido nos últimos meses estavam prestes a ser testadas de maneira definitiva. O projeto que ele havia liderado, tão focado em benefícios para a comunidade e crescimento sustentável, alcançava seu ápice. Estava prestes a ser lançado para o público, e os olhos do mundo estavam sobre ele. A pressão nunca fora tão grande. Em todos os aspectos, o jovem sabia que não poderia mais voltar atrás. Ele havia construído um caminho baseado em suas próprias crenças e valores, e agora seria o momento de ver se isso realmente poderia se traduzir em sucesso, não apenas financeiro, mas humano. Aquela manhã estava fria, e ele caminhava pelos corredores da empresa, seus passos firmes, mas o coração acelerado. O milhão de pensamentos que o atormentavam nas últimas semanas tentava apagá-los com uma sensação de propósito. A empresa estava prestes a investir milhões no novo projeto, e as expectativas estavam altas. Ele poderia ser visto como um herói ou, no pior dos casos, como alguém que se arriscou demais e perdeu. Ao entrar na sala da grande reunião de lançamento, ele viu todos os olhos voltados para ele, inclusive os do milionário. Mas o que o surpreendeu foi a expressão de apoio e respeito que o milionário tinha agora. Antes, o homem que sempre o testava parecia distante, mas, naquele momento, parecia orgulhoso de sua jornada. "Eu sempre soube que você tinha potencial para fazer algo grande", disse o milionário, com um sorriso leve no rosto. "Hoje, vejo que você provou isso não apenas para mim, mas para todos que estão aqui. Você liderou esse projeto com dignidade, e é por isso que o caminho à sua frente está apenas começando." As palavras do milionário ecoaram em sua mente enquanto ele olhava para a tela diante dele. O impacto social, o sucesso financeiro, a transformação que ele sonhara para sua empresa e para sua comunidade estavam prestes a se tornar realidade. O evento de lançamento foi um sucesso absoluto. Os investidores ficaram impressionados com os resultados imediatos e a proposta genuína de responsabilidade social. A comunidade local recebeu a proposta com entusiasmo, e as repercussões foram positivas em todas as esferas da sociedade. O jovem não apenas liderou a transição de sua empresa para um futuro mais sustentável e ético, mas também provou que seu modelo de negócios podia, sim, coexistir com os valores que sempre defenderá. Mas, talvez o mais significativo de tudo, foi o momento quando ele recebeu uma ligação inesperada. Era de um dos principais líderes comunitários, que havia sido uma das figuras que mais o desafiara no início. "Eu estava cético sobre esse projeto", disse a voz ao telefone. "Mas agora, vejo o impacto real que ele está tendo. Você não só fez a diferença na empresa, mas também na vida das pessoas ao nosso redor. Você provou que é possível fazer o bem e ser bem-sucedido ao mesmo tempo. E isso, para nós, é mais do que um grande feito. É uma lição." Lágrimas invadiram os olhos do jovem, mas ele sorriu com a certeza de que todas as batalhas que havia enfrentado haviam valido a pena. Ele havia mantido sua essência, seu compromisso com a ética, e isso levará ao sucesso que sempre sonhara, mas de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Quando o evento chegou ao fim, o milionário se aproximou dele mais uma vez. Ele colocou uma mão no ombro do jovem, agora com um olhar sincero e um pouco emocionado. "Você me surpreendeu, mais uma vez. Você tem uma visão que poucos têm. Isso não é só sobre negócios, isso é sobre fazer a diferença no mundo. Você me ensinou que existem formas de crescer que não envolvem abrir mão de quem somos." O jovem sentiu o peso dessas palavras e sabia que, naquele momento, ele estava exatamente onde deveria estar. Ele não apenas alcançara o que muitos pensavam ser impossível, mas também havia conquistado algo mais profundo: o respeito de todos ao seu redor e, mais importante ainda, o respeito por si mesmo. Nos dias que se seguiram, a empresa cresceu de maneira exponencial. O jovem foi promovido a uma posição de liderança de forma permanente, mas,
Desta vez, ele sabia que não precisava se sacrificar para ser bem-sucedido. Ele estava construindo uma cultura baseada em princípios que eram mais duradouros do que qualquer lucro imediato. Ele não havia vencido por ser o mais esperto ou o mais implacável. Ele vencera por ser fiel aos seus valores, por ser um líder que guiava com compaixão e determinação. Com o tempo, ele tornou-se um exemplo vivo de que a integridade, a transparência e a responsabilidade social podiam não apenas coexistir com o sucesso financeiro, mas poderiam ser o alicerce para um futuro melhor. O jovem, que uma vez chegou à empresa encharcado e inseguro, agora estava de pé no topo, com um sorriso genuíno, sabendo que suas lutas o haviam transformado em algo muito maior do que ele poderia imaginar. Um líder que tocava vidas e inspirava outros a seguir o mesmo caminho. E, enquanto olhava para o horizonte, ele sabia que, embora o sucesso fosse agora uma realidade tangível, o verdadeiro triunfo estava em saber que, independentemente do que o futuro reservasse, ele sempre seria fiel a si mesmo. E assim, a história do rapaz humilde, que chegou com nada além de sua esperança, terminou não apenas com uma vitória, mas com a construção de um legado que teria impacto por gerações. Essa é a conclusão da jornada que todos acompanharam com tanto carinho. Se você chegou até aqui, curta, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como essa. O jovem fez a diferença, e agora sua história será lembrada como uma verdadeira inspiração para todos. Lembrando, a palavra é humildade. Até a próxima!